Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu no ano de 2016 na Dinamarca. Eu também já trouxe outros dois casos aqui pra vocês que talvez tenha alguma ligação com esse daqui. Um deles inclusive foi o vídeo de quarta-feira. Então, para quem não assistiu ainda, depois de assistir esse aqui, dá uma passada lá no vídeo de quarta que também tá bem interessante. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que são um mistério ainda, como é o caso de hoje, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas, nas segundas, quartas e sextas, eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal. Estamos perto de atingir a nossa marca de 100 mil inscritos, uma marca muito importante. Então, dá essa moral aqui pro canal, se inscreve, deixa o like nesse vídeo, isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então, bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Emily Meng. Emily Anne Meng nasceu no dia 31 de julho de 1998 em Korsør, na Dinamarca. Korsør é uma pequena cidade com um pouco mais de 14 mil habitantes, localizada na costa oeste da Dinamarca. Filha de Helena e Nikolai, ela morava com a mãe, padrasto e irmãos na cidade de Korsør. No dia 10 de julho de 2016, Emily estava com 17 anos, viajou com seus amigos para a cidade de Elsley, aproximadamente 20 quilômetros de Korsør, onde foram tomar um café e ir no McDonald's. Tudo estava muito bem no passeio dos amigos, estavam comemorando o fim das provas do ano letivo, todos estavam animados até que a Emily recebeu uma mensagem no Facebook de um garoto com quem ela estava saindo e ele disse que não gostaria mais de ficar com ela. Claro que ela se sentiu muito triste naquele momento, por mais que eles não tivessem um relacionamento, mas ela ficou bem chateada porque ela gostava bastante do garoto. Às 3h53 da madrugada, ela e seus amigos foram até uma estação de trem e pegaram um trem que ia até a cidade de Korsør. Então eles decidiram ir para casa naquele momento. A viagem durou mais ou menos 10 minutos, não muito mais do que isso. Então quando eles chegaram em Korsør, tinha um táxi ali esperando os jovens. Os amigos já foram imediatamente para o táxi e perguntaram se a Emily ia com eles, mas ela disse que não, que ela gostaria de ir a pé naquela madrugada, por mais que isso pareça estranho pra gente, pra eles era algo comum uma jovem andar de madrugada na rua, já que até então é tudo seguro por lá. Então os amigos até insistiram um pouco para ela ir de táxi com eles, já que o caminho até a sua casa era de mais ou menos 2,5 quilômetros, era um pouquinho longe, mas ela estava decidida a fazer aquilo, talvez pensar um pouco, respirar um pouco de ar puro, enfim, ela decidiu então ir sozinha até a sua casa. Durante o seu trajeto, ela conversou com seus amigos através do celular, mandou algumas mensagens para eles, mas de repente ela parou de mandar mensagem, mas os seus amigos acreditaram que acabou a bateria do seu celular, ela já tinha reclamado disso, que a bateria estava no fim, então eles não se preocuparam. No dia seguinte, Emily tinha um compromisso na igreja às 9h30 da manhã, mas ela não apareceu. Foi nesse momento em que sua mãe percebeu que ela não voltou para casa na noite seguinte. Nenhum sinal de Emily foi encontrado, então sua mãe foi até a polícia relatar o seu desaparecimento. Voluntários em toda a cidade ajudaram a polícia local a vasculhar a área para encontrar a menina desaparecida. Todos se esforçaram muito, mas nenhum vestígio de Emily foi encontrado. Foi a busca voluntária mais extensa da história da Dinamarca, com centenas de pessoas procurando pela jovem. Ao longo da segunda-feira, a polícia, cerca de 200 voluntários, cães farejadores, mergulhadores e um helicóptero procuraram pela jovem de 17 anos. Devido à forte chuva, a busca com o helicóptero foi interrompida. A polícia soube da história do garoto que mandou uma mensagem para ela na madrugada de domingo e eles concluíram que ela estava de cabeça cheia e resolveu fugir de casa. Eles chegaram a essa conclusão porque uma vez ela já tinha fugido para Copenhagen e ficou algumas horas sem falar com ninguém, então eles deduziram que
foi isso que aconteceu e que naquele momento ela não estava correndo perigo. Até que na segunda-feira uma coisa bem esquisita aconteceu. Ela ficou online no Facebook, no chat do Facebook, algumas pessoas viram, mandaram mensagem para ela, ela leu essas mensagens, mas ela não respondeu. Então ninguém sabe se foi realmente ela que leu essas mensagens ou uma outra pessoa. Naquele momento as pessoas ficaram muito animadas e acreditaram que ela estava viva, que ela estava bem, mas a polícia tratava aquilo com muita cautela ainda e disse que aquilo não era uma pista importante. A polícia continuou com as buscas e eles também procuraram por testemunhas que tinham visto alguma coisa em comum. No domingo 17, uma semana depois do desaparecimento, a polícia diz que as chances de encontrar Emily são muito pequenas. Eles decidem então bater de porta em porta em busca de qualquer pista sobre a jovem. Os dias passam e a polícia não tem praticamente nada. Eles encontram algumas peças de roupas, mas que foram descartadas, não eram da Emily. Eles fazem uma busca também na estação, no estacionamento, para ver se encontram alguma coisa, porque foi o último local que ela foi vista com vida pelos seus amigos. Então, eles encontram alguns itens, mas a polícia não fala que itens são esses. Eles deixam tudo em sigilo e também algumas testemunhas falaram que viram a jovem na cidade, a polícia foi atrás e investigou, mas não era ela. Algumas testemunhas contaram para a polícia que nas primeiras horas da manhã do domingo em que ela desapareceu, viram uma van branca passando em alta velocidade pela cidade. Uma testemunha disse que quase foi atropelada pela van. Outra testemunha disse o que viu que pode ter sido a mesma van em uma loja a apenas algumas centenas de metros da estação de trem. A polícia também informou que estavam procurando por um carro que foi visto perto da estação de trem quando ela desapareceu. Uma testemunha disse que na noite em que Emily desapareceu, ela foi abordada quando estava caminhando pela rua por um homem dirigindo um carro branco e que esse homem ofereceu uma carona. Mas ela não se sentiu à vontade e recusou essa carona. É muito comum lá eles aceitarem caronas de estranho, mas ela teve alguma sensação e ela preferiu recusar. O homem então tentou puxá-la para dentro do carro. Depois que ela soube do desaparecimento da jovem, ela acredita que o homem do carro branco era o seu sequestrador. Ela o descreveu como 1,80 de altura e em seus 40, 50 anos. Um motorista de caminhão de 36 anos foi preso com relação ao desaparecimento de Emily. Enquanto o homem de 33 anos foi detido e interrogado na delegacia, 16 policiais revistaram sua casa e verificaram seu álibi. A polícia também confiscou seus equipamentos eletrônicos, como um computador e um telefone, para investigá-lo ainda mais. Depois de investigado, foi confirmado que o homem não tinha nenhuma ligação com o caso e foi solto. O homem foi preso em 2018 por abusar sexualmente de uma garota. A polícia também investigou a casa de um homem de 67 anos chamado Finn Petersen. Ele foi denunciado pelo advogado de seu vizinho por espionagem e vigilância ilegal. Alguns vizinhos relataram terem ouvido gritos e batidas vindo de dentro de sua casa. A polícia investigou a casa várias vezes, mas nenhum sinal de Emily foi encontrado. Na véspera de Natal de 2016, perto das 4 horas da tarde, um homem que estava passeando com cães encontrou um corpo em um lago perto de Burrup, a 65 quilômetros de Corsor. No dia seguinte, a polícia confirma que o corpo encontrado é de Emily Meng. Eles informam que ela foi vítima de um crime, mas não revelaram a causa de sua morte. A polícia diz ter recebido mais de 250 inquéritos sobre o assassinato de Emily Meng desde que a jovem foi encontrada na véspera de Natal. A polícia novamente fala sobre um carro branco que foi visto saindo do estacionamento e contornando a estação às 4h07 da madrugada do dia 10 de julho de 2016, quando Emily Meng foi vista com vida pela última vez. Depois de falarem sobre isso novamente, eles receberam mais de 100 inquéritos nas próximas 24 horas. Uma outra pista importante apareceu nesse caso e a pessoa disse que naquele lago onde o corpo da Emily foi encontrado, na noite do seu desaparecimento, ela viu um homem que estava do lado de um carro branco e parecia que ele estava segurando em seus braços alguma coisa bem pesada. Então, talvez essa pessoa viu o responsável pelo assassinato da Emily e talvez viu que ele a descartou naquele momento, alguma coisa assim, mas essa pessoa também não sabia as características do homem, só se lembrava que o carro era branco.
Em janeiro de 2019, a polícia realizou testes de DNA no próprio bairro de Emily, talvez sugerindo que uma nova teoria apareceu no caso que a leve mais perto de casa do que eles imaginam inicialmente. Em 2019, um homem de 42 anos foi preso em conexão com o assassinato. O homem era dono de um Hyundai branco, um dos veículos que a polícia acredita que tem envolvimento no caso. Ele já estava sob custódia em conexão com 2 outros assassinatos. O homem confessou o assassinato do colecionador de moedas Kim Anderson, de 68 anos, e o assassinato de Paul Frank, de 80 anos. Ambos aconteceram em 2019. Os assassinatos têm características diferentes do de Emily Meng, ambos sendo homens idosos esfaqueados em suas próprias casas que foram depois incendiados. No entanto, uma das vítimas foi retirada de sua casa e jogada em um lago. O homem foi considerado inocente no caso de Emily. Também surgiu uma nova teoria que liga o assassinato de Peter Madsen ao caso. Peter Madsen assassinou a jornalista Kim Wall a bordo de seu submarino. Ele foi acusado pelo assassinato de Emily Meng em 3 ocasiões distintas pela polícia dinamarquesa. A polícia destacou várias semelhanças no assassinato de Kim e de Emily, com Peter conhecido por dirigir uma van branca no momento do sequestro de Emily. Peter também tem uma relação com a cidade de Korsor e o assassinato ocorreu 1 ano antes do assassinato de Kim. Peter foi descrito em seu julgamento como um psicopata narcisista que foi visto assistindo a vídeos de decapitação e praticando sexo por asfixia. O envolvimento de Peter no caso é apenas uma suposição da polícia e nada foi confirmado até o momento. A polícia fez algumas ligações com o caso Birna Briansdottir, que desapareceu em Reykjavik em 14 de janeiro de 2017. 8 dias depois, o corpo dela foi encontrado em uma praia a sudoeste da Islândia. Todo o assassinato dela abalou muito o país, já que isso é muito incomum por lá. Não apenas as 2 vítimas desapareceram de maneiras semelhantes, mas também houve semelhanças entre sua aparência e o fato de que ambos os corpos foram encontrados em águas. Birna estava com 20 anos quando foi assassinada. O assassino de Birna, Thomas Olsen, um pescador de 25 anos da Groenlândia, visitou a Dinamarca em intervalos regulares e a última vez foi pouco antes do desaparecimento de Birna. Logo que o corpo de Birna foi encontrado, a polícia da Islândia entrou em contato com a da Dinamarca por causa das semelhanças dos 2 casos. Eles conseguiram informações de que o homem não estava na Dinamarca enquanto Emily desapareceu, mas ainda há dúvida se o homem tem ou não algum envolvimento no caso de Emily. Outra coisa estranha nesse caso da Emily é que uma carta foi enviada de uma forma anônima para um jornal local da Dinamarca e essa pessoa, ela escreveu na carta e tinha informações sobre o assassino da Emily, que ele sabia muitas coisas que aconteceram sobre o assassinato, mas a polícia pegou essa carta, eles não divulgaram esse conteúdo, então eles mantêm tudo isso em sigilo, até porque o caso ainda está em aberto. A polícia recolheu mais de 1.300 amostras de DNA e, como o caso ainda está em aberto, eles não revelaram mais sobre. Muitas pessoas reclamaram da polícia porque não deram a atenção devida ao início do caso. Primeiro que a polícia disse que provavelmente ela fugiu de casa, alguma coisa desse tipo, que ela foi para outro local, que isso já tinha acontecido. Então eles não trataram o caso como um sequestro e depois um assassinato. Eles acharam que ela simplesmente saiu porque ela quis. A polícia nunca obteve as imagens da câmera de segurança do McDonald's e o arquivo foi excluído após 30 dias. Ali provavelmente nós veríamos os últimos momentos da Emily e isso seria muito importante para a investigação, mas a polícia não focou nisso. A polícia também não conseguiu as imagens da câmera de segurança das 4 estradas privadas que saem da estação de Korsor, onde o carro de um possível criminoso pode ter sido filmado, que é o carro branco. A mãe da Emily escreveu uma carta para o ministro da Justiça. Ela disse que se sentiu péssima com tudo isso, além dela ter que lidar com o luto de sua filha, que tinha apenas 17 anos, ela ainda teve que lidar com o mau trabalho da polícia, assim que ela classifica. Ela diz que o trabalho deles não foi bom, que eles não deram o valor que esse caso merecia ter no início, e ela disse que a polícia foi muito imparcial, não deu as informações para eles da forma certa, liberaram algumas coisas na mídia que a mãe não queria que fossem liberadas. Enfim, ela não gostou nem um pouco de tudo que a polícia fez, mas nós sabemos também que a população se juntou, né, muito para as buscas, enfim, em tudo. Então a gente pode dizer que eles receberam pelo menos o apoio da população.
Então, gente, concluindo esse caso aqui pra vocês, um caso difícil que a gente praticamente não faz ideia do que aconteceu com ela. Provavelmente alguém ofereceu carona, alguma coisa aconteceu que ela foi sequestrada naquela noite. Eu acho que tudo que eu trouxe aqui pra vocês leva a esse ponto de que alguma coisa muito ruim aconteceu com ela naquela noite. A gente também não sabe nem a causa da morte, o que essa pessoa fez com ela. Só sabemos que o corpo dela foi encontrado num lago quase 6 meses depois do desaparecimento dela. Então, isso é muito incomum na Dinamarca, casos ficarem sem solução. E por isso que esse caso é muito famoso por lá. A polícia trabalha até hoje nesse caso. É um caso recente até. Então eles trabalham muito, têm pistas e procuram aí, por fim, solucioná-lo. Durante esse vídeo eu comentei de mais 2 casos que eu já trouxe aqui para vocês. Primeiro, o caso do Peter Madsen, que matou a mulher a bordo do seu submarino, uma jornalista aqui em Uau. Então eu já trouxe esse caso aqui para vocês. Lá tem mais informações e que possivelmente ele tem alguma ligação por causa de sua van branca. Então isso é uma pista muito importante da polícia. Eles trabalham muito nisso para ver se ele tem alguma ligação com esse caso. Então são essas as informações que a gente tem. E no caso da Birna é um pouco diferente, que seria mais uma teoria de que o seu assassino, o Thomas Olsen, tivesse alguma ligação, mas ficou comprovado que ele não esteve na Dinamarca, então provavelmente ele não tem nenhuma ligação com o caso da Emily, mas a polícia da Dinamarca ficou bem atenta quando isso aconteceu, quando aconteceu o caso na Islândia, que foi 1 ano depois, para ver se tinha alguma ligação, mas até então nada foi dito. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.